E se eu lhes dissesse que a melhor dieta pós-festas é não fazer dieta? Sim, ouviram bem. Se neste exato momento está deitado no sofá, a sentir o peso de toneladas de comida pesada e a prometer que a partir de amanhã só vai beber água, pare. Está a cometer um erro tremendo. Olá! Hoje vamos falar sobre como realmente ajudar o seu fígado e o seu estômago a recuperarem-se depois da maratona de festins. Não vamos falar de comprimidos ou daqueles detox da moda que custam uma fortuna. Vou dar-lhe uma lista concreta de alimentos e ações que vão ativar a limpeza natural do seu corpo. E acredite, um destes alimentos está provavelmente no seu frigorífico neste momento, mas você ignora-o. Pronto para descobrir o segredo da recuperação rápida? Vamos a isso. Antes de mais, vamos entender o que aconteceu exatamente com o seu corpo nos últimos dias. As festas são, essencialmente, a tempestade perfeita para o nosso sistema digestivo. Misturamos gordura, açúcar e sal. Adicionamos álcool, que é um tóxico por natureza, e comemos tudo isto à noite, quando o nosso trato gastrointestinal devia estar a descansar e a recuperar. O fígado trabalha até a exaustão, tentando processar todas as substâncias que entram. O estômago fica distendido e a microflora intestinal fica em choque com a quantidade de açúcar e, bem, maionese. O resultado é inchaço, falta de energia e aquela sensação de peso insuportável. Muitos pensam que é preciso limpar o fígado, como se fosse o filtro sujo de um aspirador. Mas isso é um mito. O fígado não é um filtro que fica entupido, é um laboratório químico, e a nossa missão é dar aos cientistas os reagentes certos para que eles próprios ponham a casa em ordem. Vamos ver que reagentes são estes. A primeira regra, e a mais importante de todas: nunca. Estão a ouvir bem? Nunca façam jejum no dia a seguir a um excesso alimentar. Este é o erro mais comum. Parece-vos lógico pensar: se ontem comi por 3, hoje não como absolutamente nada. Mas para o corpo, isto é um estresse colossal. Após o excesso calórico, um déficit repentino faz o corpo entrar em pânico. Os níveis de açúcar no sangue caem, e o fígado, em vez de fazer uma desintoxicação suave, começa a acumular gordura como reserva, temendo a inanição. A bilis, que deveria participar ativamente na digestão, fica estagnada na vesícula, uma vez que não há alimentos para a libertar. Este é um caminho direto para a formação de cálculos e para um mal-estar generalizado ainda maior. Coma sim, mas opte por refeições leves. Vamos começar pela base. A água. Parece banal, mas existe um nuance importante. Não é só água, é água morna. Imagine que você está tentando lavar uma frigideira cheia de gordura com água fria. A gordura simplesmente solidifica. O mesmo acontece no nosso organismo. A água fria provoca o espasmo dos dutos biliares. Já a água morna, numa temperatura ideal entre 40 e 50 graus, relaxa os esfíncteres e ajuda a bilis a fluir livremente. Comece a sua manhã com 2 copos de água morna. Pode adicionar um pouco de suco de limão, caso não sofra de gastrite com acidez elevada. O limão ajuda a alcalinizar o organismo e estimula o fígado na produção de enzimas. Este é o método mais barato e eficaz de dar o start button na sua digestão. Agora, vamos falar de alimentação. O primeiro super-herói da nossa lista é a beterraba. Sim, aquela beterraba vermelha, a mais comum. Ela contém uma substância chamada betaína. Guarde bem este nome. A betaína ajuda as células do fígado a eliminar toxinas e protege os canais biliares contra inflamações. Além disso, a beterraba é rica em fibra, que funciona como uma escova suave, limpando o seu intestino. Pode assá-la, cozê-la ou até mesmo ralá-la crua para uma salada, com um fio de azeite. A beterraba cozida é mais fácil de digerir, especialmente se o seu estômago estiver mais sensível. Experimente fazer uma salada simples de beterraba cozida com nozes. É fantástica para a recuperação. A seguir, vamos falar dos vegetais crucíferos.
Estamos a falar de brócolos, couve-flor e couves de Bruxelas. Mas por que é que estes vegetais são tão cruciais, principalmente após o consumo de álcool e refeições ricas em gordura? O segredo está no sulforafano que eles contêm. É uma substância potentíssima que consegue ativar a segunda fase da desintoxicação hepática. Simplificando, o fígado primeiro transforma as toxinas em compostos intermediários, que, ironicamente, podem ser mais perigosos do que as toxinas iniciais. E é aí que o sulforafano entra, ajudando a neutralizar rapidamente esses intermediários e a garantir a sua expulsão do organismo. No entanto, existe um truque. Para que o sulforafano seja devidamente ativado, é essencial que a couve seja bem mastigada, ou então, deve cortá-la e deixá-la repousar cerca de 40 minutos antes de iniciar a cozedura. A melhor forma de consumo é prepará-los ligeiramente a vapor, ou salteados, mas nunca cozidos em demasia, ao ponto de ficarem desfeitos. Vamos falar sobre os vegetais de folha verde, e quanto mais amargos, melhor. Rúcula, espinafres, folhas de dente de leão, salsa. O sabor amargo serve de alerta para o nosso corpo. Temos de libertar a bilis. Um bom fluxo biliar garante que as gorduras são processadas corretamente e que o intestino funciona na perfeição. Além disso, estes vegetais são muito ricos em clorofila. Esta substância absorve, literalmente, as toxinas no intestino, impedindo que voltem a ser absorvidas para a corrente sanguínea. Experimente adicionar um punhado de folhas verdes a cada refeição, não apenas como decoração, mas como uma parte integrante e essencial do seu prato. O seu estômago vai agradecer-lhe. Talvez você se surpreenda, mas nós também precisamos de gorduras. Só que precisamos das gorduras certas. O abacate é o rei da recuperação. Muitos têm medo dele por causa das calorias, mas, depois das festas, o abacate é o seu melhor amigo. Ele contém glutationa. Esse é o principal antioxidante do nosso organismo, que o fígado usa para se regenerar. Sem a glutationa, o fígado simplesmente não consegue lidar com a sobrecarga. Metade de um abacate no café da manhã ajuda a reduzir a inflamação e proporciona uma sensação de saciedade duradoura, evitando que você procure doces 1 hora depois de comer. Além disso, é uma fonte de fibras suaves, que não irritam nem mesmo um estômago inflamado. E agora, falemos dos caldos. O caldo de ossos é ouro líquido para o seu intestino. Se exagerou nos alimentos picantes, fritos ou irritantes, a mucosa do seu estômago está neste momento parecida com um campo em chamas. O caldo de ossos é rico em colagênio e aminoácidos, como a glutamina. A glutamina é o principal bloco de construção para as células do intestino. Ele literalmente repara os danos e alivia a inflamação. Prepare um caldo simples, usando ossos de galinha ou de vaca. Deixe-o cozinhar durante bastante tempo, umas 5 ou 6 horas, e beba uma chávena por dia. É melhor do que qualquer medicamento para revestir o estômago que se compra na farmácia. Produtos fermentados, chucrute, quinte, picles, mas tem de ser sem vinagre. São uma fonte riquíssima de probióticos e enzimas naturais. Depois de consumirmos álcool e açúcar, a nossa microflora intestinal sofre grandes perdas. Os alimentos fermentados ajudam a repovoar o intestino com as bactérias certas, que são as responsáveis pela nossa imunidade e, claro, pela digestão. Comece com moderação. 1 ou 2 colheres de sopa de chucrute antes das refeições funciona melhor do que cápsulas caras de probióticos. E ainda, o sabor ácido estimula a produção de suco gástrico, que muitas vezes faz falta, especialmente depois de um excesso alimentar. Bagas. Se sentir desejo por algo doce, esqueça os bolos. Opte antes por bagas congeladas, mirtilos, arandos, groselhas. Elas estão carregadas de antioxidantes e vitamina C, mas contêm um mínimo de frutose. A frutose em grandes quantidades, e isto pode parecer estranho, sobrecarrega o fígado quase da mesma forma que o álcool. As bagas, porém, fornecem-lhe a doçura necessária e, ao mesmo tempo,
protegem as células do fígado contra danos. Pode fazer um smoothie ou batido, ou simplesmente descongelá-las e comer. As bagas mais ácidas, como os arandos, também ajudam os rins a excretar o excesso de líquidos, reduzindo o inchaço e o aspecto inchado do rosto. As especiarias são uma arma subvalorizada. Curcuma e gengibre. A curcuma contém curcumina, um composto que combate a inflamação em todo o corpo e auxilia na regeneração das células hepáticas. No entanto, lembre-se, a curcuma é mal absorvida sem pimenta preta. Por isso, junte sempre uma pitada. Já o gengibre estimula o metabolismo, proporciona um calor interior agradável e é excelente para aliviar náuseas e aquela sensação de peso no estômago. Prepare uma infusão de gengibre e curcuma. É a bebida perfeita para aquelas noites após os exageros das festividades. É quente, delicioso e incrivelmente benéfico. Alho e cebola. Sim, o cheiro pode não ser o mais agradável em convívios sociais, mas os benefícios para a saúde são gigantescos. Ambos são extremamente ricos em enxofre. Este mineral é fundamental para ativar as enzimas hepáticas, que são as responsáveis pela desintoxicação e pela eliminação das toxinas do organismo. O alho também contém alicina e selênio, que funcionam como protetores do fígado, evitando uma sobrecarga. Se tem sensibilidade ou o estômago irritado, o ideal é consumir o alho e a cebola cozinhados termicamente. Pode assá-los ou adicioná-los à sua sopa. No estado cru, podem ser demasiado agressivos para a mucosa gástrica sensível. Por isso, tenha especial atenção. As nozes são uma fonte excelente de arginina e de ácidos gordos ômega 3. Elas ajudam o fígado a neutralizar o amoníaco, uma substância tóxica que se forma durante a metabolização das proteínas. Se exagerou na carne durante as festividades, o seu nível de amoníaco pode estar elevado. Um punhado de nozes não é apenas um lanche, é um auxílio fundamental na eliminação de toxinas. O mais importante é mastigá-las bem, para que sejam devidamente absorvidas e não passem apenas em trânsito pelo seu organismo. Chá verde. Durante pelo menos 3 dias, substitua o café por um chá verde de folhas soltas de alta qualidade. O chá verde é rico em catequinas, poderosos antioxidantes que, segundo estudos, ajudam a diminuir a gordura no fígado. O café também tem os seus benefícios, mas em grandes quantidades pode desidratar. E agora, o que o seu corpo mais precisa é de hidratação. O chá verde tonifica de forma suave, ajuda a eliminar o excesso de água, graças ao seu efeito diurético, e protege as células do estresse oxidativo provocado pelo consumo de álcool. A toranja. Este citrino merece um destaque especial. Na sua composição, encontramos a naringenina e a naringina. Por detrás destes nomes complexos, estão substâncias que protegem as células do fígado de danos e ajudam a reduzir a inflamação. A toranja ajuda a queimar gordura, mas tenha muito cuidado se estiver a tomar alguma medicação. Isto acontece porque a toranja pode interferir na forma como o seu corpo a absorve. Portanto, se estiver a tomar comprimidos, é fundamental verificar o folheto informativo do medicamento. Caso contrário, meia toranja é um excelente lanche da tarde. Peixe gordo. Estamos a falar de salmão, cavala e sardinhas. Precisa de uma fonte de proteína de fácil digestão. A carne, sobretudo a vermelha, é pesada e exige muita energia para ser digerida. O peixe, por outro lado, é digerido muito rapidamente. Além disso, os ácidos gordos ômega 3 presentes no peixe combatem a inflamação sistêmica no corpo, uma inflamação que é inevitável após o consumo de açúcar e álcool. Prepare o peixe assado com limão e ervas aromáticas. É o almoço perfeito para o seu período de desintoxicação ou recuperação. Agora, vamos falar sobre o que deve ser evitado. Elimine o açúcar. Totalmente, pelo menos por 3 dias. O açúcar é o combustível da inflamação. Ele provoca fermentação intestinal, nutre a flora patogênica
e obriga o seu fígado a converter glicose em gordura repetidamente. Substitua os doces pelas frutas e bagas que já discutimos. Dê férias ao seu pâncreas. Afinal, ele trabalhou horas extras durante todo o fim de semana. Elimine os laticínios, se notar que está com inchaço. O leite contém lactose e caseína, componentes que, em muitos adultos, causam retenção de líquidos e formação de muco. Se acordar com o rosto visivelmente inchado ou com um aspecto pesado, experimente por apenas alguns dias deixar de comer queijo, requeijão e de beber leite. Vai ficar surpreendido com a rapidez com que o inchaço desaparece, sem precisar de quaisquer diuréticos. Os produtos lácteos fermentados, como iogurtes, podem ser mantidos, mas o leite gordo, leite inteiro, é melhor evitá-lo. Padrão de alimentação. Coma frequentemente, mas em poucas quantidades. A alimentação fracionada é a sua melhor aliada se o seu estômago estiver sobrecarregado. Portanto, evite porções grandes. Elas esticam as paredes do estômago e exigem um esforço extra do seu corpo para produzir enzimas. Ao comer pequenas porções a cada 3 ou 4 horas, você consegue manter o nível de energia sem sobrecarregar o sistema digestivo. Pense nisto como alimentar uma fogueira. Forneça pequenos gravetos, em vez de grandes toras. Dessa forma, o fogo da sua digestão vai queimar de forma constante e eficiente. Movimento. Não precisa correr uma maratona, mas ficar completamente parado é a pior coisa para a sua vesícula biliar. A bilis engrossa quando não nos movimentamos. Uma simples caminhada ao ar livre, alongamentos leves ou yoga ativam o peristaltismo intestinal. Os músculos abdominais massageiam os órgãos internos enquanto você caminha, ajudando a movimentar o alimento. Dê 5.000 passos e você sentirá aquela sensação de peso ir embora. É uma ajuda mecânica que o seu estômago tanto precisa. E o último pilar, mas definitivamente não o menos importante: o sono. É durante o sono que a verdadeira recuperação acontece. Tente deitar-se antes das 23 horas. Entre as 23 horas e as 3 horas da manhã, segundo os ritmos circadianos, o fígado e a vesícula biliar estão no pico de atividade para regeneração e purificação do sangue. Se você fica acordado neste período, está roubando do seu organismo o tempo essencial para o reparo. Durma em um quarto fresco e escuro. Uma noite de sono de qualidade é o detox mais eficaz e totalmente gratuito. Bom, pessoal, vamos fazer um resumo rápido. Nada de dietas malucas, nem de alto flagelo. A vossa estratégia deve ser o carinho, o cuidado e um apoio suave ao vosso corpo. Comecem amanhã com um copo de água morna. Adicionem à vossa alimentação mais vegetais, as crucíferas e gorduras saudáveis, como abacate e peixe. Retirem o açúcar, mexam o corpo, façam algum exercício e garantam boas noites de sono. Tente seguir este plano por apenas 3 dias e garanto que a diferença que vão notar será colossal. O vosso fígado é um órgão que se regenera como a fênix, mas precisa de uma oportunidade. Deem-lhe essa oportunidade. Se este vídeo foi útil, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sino para não perderem os próximos episódios. E nos comentários, escrevam para mim: qual foi o vosso prato favorito das festas e o que é que vos está a custar mais abandonar neste momento? Tenho muito interesse em ler as vossas histórias. Mantenham-se saudáveis, cuidem-se e até ao próximo vídeo.